Bem, eu estive no SBT, aliás, o SBT não começou como SBT, começou como TVS. O Gugu também começou nos primórdios do SBT. Ele não fazia a sessão premiada, como todo mundo diz, como seu primeiro programa de estreia. Ele fazia um jornal que chamava Jornal da Manhã, que eu também fazia. Era um jornal diferente, que tinha até horóscopo, tinha previsão, tinha uma sessão de saúde, tinha o Bom Ladrão, que ensinava como é que você se protege os seus bens dos ladrões, dos gatunos. E o Gugu fazia, sabe o quê? O horóscopo. Todos os dias ele fazia horóscopo, o apresentador falava o signo de Libra, aparecia no quadradinho o horóscopo, ele falava então, Libra, vai acontecer isso, 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 aquilo, como você sabe. Depois ele foi para a sessão premiada e depois entrou no ar o Viva a Noite, que na minha concepção, na minha opinião, foi o grande start de sucesso na carreira do Gugu, uma carreira fenomenal, sem dúvida, porque o Viva a Noite, já nos primórdios, nos primeiros programas, ele ganhava em Ibope da Globo. Aliás, o SBT tinha 3 programas que ganhavam da Globo. O Povo na TV à tarde, comandado pelo Wilton Franco, o Viva a Noite, nos sábados à noite, e o programa do Silvio Santos, logicamente. Então aí o Viva a Noite foi o start dessa brilhante carreira. Ele comandava o programa, que o Viva a Noite era feito no auditório, onde o Silvio também fazia o seu programa. Isso na rua Taliba Leonel, porque o SBT era, naquela época, na Vila Guilherme. E eu fazia a cobertura dos bailes, no Gallery, Barracão de Zinco, todas aquelas grandes Tamatete, todas aquelas grandes boates e caças noturnas de São Paulo. Eu e o Mr. Sam. E esporadicamente, quando o Gugu não comandava o Viva a Noite, eu entrava no comando do programa. Quando ele não podia, ou teria que fazer alguma prova inerente a algum quadro do Viva a Noite, eu ficava comandando o programa e ele fazia o quadro. O Gugu veio de uma origem muito humilde e nunca perdeu essa sua característica, porque quando o homem perde a humildade, ele perde a eficiência. Ele sempre foi um sujeito muito humilde, nunca perdeu essa característica. Uma pessoa agradável, de convivência agradável. Uma vez eu me lembro que o Gugu montou um bar, né? E nós fomos no bar, eu e minha mulher, na época, Marinês, que eu sou casado hoje com ela, era minha namorada. Fomos lá no bar para dar um prestígio, né, para o companheiro, para o amigo que estava montando um bar em São Paulo, na 13 de maio, no fim da rua 13 de maio. Ele estava lá, muito atencioso, sentou na mesa, ficou o tempo inteiro conversando com a Marinês sobre regime, porque a Marinês é uma pessoa vaidosa e sempre está fazendo regime, e o Gugu sempre lutou contra a balança. Eu queria conversar sobre outras coisas, mas o único papo que rolou no pedaço foi regime, regime, regime. É lógico que esse bar não durou muito, porque depois ele não tinha tempo para ficar cuidando desse bar, mas você veja bem, ele dava atenção a todos, a todas as pessoas que estavam lá. Comigo ele sempre foi muito gentil, muito atencioso. Fui visitar o canal que ele montou, não é um estúdio, um canal em Alphaville, maravilhoso. Estávamos eu e também o Homero Salles, que era o nosso produtor no Viva a Noite, foi também o produtor daquele Jornal da Manhã que eu falei para você antes. Então, o Gugu, nessa progressão de vida que ele teve, que a televisão ofereceu a ele, eu tive junto, acompanhei de longe, logicamente, porque eu já havia saído do SBT, mas sempre que eu o encontrei, foi muito agradável que isso acontecesse. O Gugu, eu vou dizer uma coisa para vocês, tinha uma grande característica que hoje em dia é muito difícil você ver em televisão. Era um cara educadíssimo. Aliás, hoje em dia em televisão, uma pessoa educada é uma mosca branca, não existe. É muito difícil você achar uma pessoa educada. E ele era realmente um cavalheiro, um gentleman, como sempre foi com todos os seus companheiros.